Olá, seja bem-vindo ao canal se você é novo. Se você não é novo, bem-vindo a este vídeo. Então, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui eu estou para falar sobre os exames de admissão, aqueles que querem admitir. Nós já deixamos aqui no canal os 16 tópicos do que você precisa estudar para você poder admitir, ingressar ao curso de teus sonhos. Nós já deixamos, se você precisa ver, você entrar no canal, vasculhar, vai encontrar algumas imagens que nós deixamos sobre os 16 tópicos, aquilo que é avaliado nos exames, tanto o IEM, o PEI, o Unisav, ICIS, entre outras universidades. Então, este vídeo é destinado a você que quer admitir, está para concorrer a um curso que uma das disciplinas seja biologia. Então, não pule este vídeo, fique até o final, vai te ajudar muito. Ao pular este vídeo, pode comprometer a tua admissão. Então, fique até o final deste vídeo aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre citologia. Então, acompanhe o canal para não perder os vídeos que serão postados. Pois hoje nós vamos falar sobre citologia, mas no outro dia nós poderemos falar de evolução, de genética, respiração celular, ou seja, entre outras unidades temáticas que são avaliadas no momento ou na sala de exame. Então nós vamos fazer um resumo que em menos de 15 ou 20 minutos, nós vamos fazer um resumo sobre citologia, sobre aquilo que você deve entrar na sala de exame sabendo. Então, se você ficar até o final deste vídeo aqui, você estará capaz pelo menos de fazer a parte que vai falar sobre citologia. Então, para não mais enrolar, vamos ao vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, já se inscreveu, né? Então, vamos a isso. Para você poder admitir, a primeira coisa que você deve saber é sobre a célula. Você não pode entrar na sala de exame sem saber o historial da célula. Como é que foi descoberto, os seus organelos, as suas funções, os diferentes tipos de célula que existem. Então, você deve entrar na sala de exame sabendo que o historial da célula começa com dois cientistas, o Zacharias Janssen e o Hans Janssen, que é um pai e um filho que trabalhavam juntos. E esses eram fabricadores, inventores de alguns instrumentos. Foram eles que inventaram óculos. Só que com a invenção e o fabrico de instrumentos que eles faziam, existiu um cientista, o Robert Hooke, que pegou aquele instrumento e montou um microscópio. Naquele microscópio, ele observou, foi possível observar a célula, que nós hoje conhecemos, né? Então, a primeira coisa que tens que saber é que quem descobriu a célula foi o Robert Hooke. É uma das questões que costuma aparecer nos exames. E após isso, conhecer o pai da microbiologia. Então, depois de ter se descoberto a célula, houve um cientista que pegou os espermatozoides, pegou o sangue e começou a observar no microscópio. Quando ele observou no microscópio, foi possível observar os espermatozoides, observar os glóbulos brancos no sangue e foi possível observar os micróbios, os micro-organismos. Então, é por isso que ele é considerado o pai da microbiologia, o Anton van Leeuwenhoek. Lembre-se desses nomes. Quem descobriu a célula? Robert Hooke. O pai da microbiologia, Anton van Leeuwenhoek. Então, até então, se estás a gostar do vídeo, chegou aqui, é porque você está gostando do vídeo. Então, deixa teu like aí e se inscreva no canal. Então, ok, vamos continuar. Partindo, né, do começo do historial da célula. Depois disso, você tem que conhecer quais são os cientistas que formularam a teoria celular. Pois se descobriu a célula, se descobriu os micro-organismos. Então, houve dois cientistas que trabalhavam de forma independente, que nem se conheciam, nem sabiam da existência de um do outro. Estamos a falar de Theodore e Matias. Então, esses dois cientistas foram eles que formularam a teoria celular. Se estás para entrar muito mais na UEM, essa questão não falta. Quem descobriu, quais são os cientistas que formularam a teoria celular? Tens que saber que é o Matthias Sheldon e Theodor Schwann, que esses trabalhavam de forma independente. Um trabalhava com animal e o outro trabalhava com planta. E os dois chegaram a uma única conclusão. O que eles perceberam? Perceberam que todos os seres vivos eram constituídos por célula. Percebeu, né? Não só isso. E também perceberam que a célula
era a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Entendeu até aí? O que significa? Percebeu a primeira hipótese? Que todos os seres vivos são constituídos por células. O que significa? Que um ser vivo, se não possuir célula, logo não é um ser vivo. Ou seja, um ser qualquer, se não possuir célula, não é um ser vivo. Pois a teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por célula. O que significa que para poder ser um ser vivo, tem que ter célula. Então, é por isso que o vírus, até então, é considerado um ser não vivo por muitos cientistas, por causa dessas questões aí, mas é uma questão que ainda está em debate, né? Porque a teoria celular vai dizer que todo ser vivo deve ser constituído por célula e o vírus é um ser acelular, não tem célula. Logo, muitos cientistas consideram o vírus como um ser não vivo. Ok, vamos continuar. E eles perceberam que as células que existiam porque já existiam outras, ou seja, as células provêm de outras pré-existentes. Já ouviu falar da mitose e meiose, não é? Que a partir de uma célula pode se originar 4 células, pode se originar 2 células. Então, aquelas 2 células vêm de uma que já existe. Aquelas 4 células vêm de uma que já existe. Então, as células provêm de outras pré-existentes. Percebeu? Conhecer o pai da microbiologia, quem descobriu a célula, os cientistas que formularam a teoria celular. Não pode entrar na sala de exame sem saber disso. Então, vamos dividir o que é essa aula ou essa explicação em 2 partes da citologia. Então, hoje vamos pegar essa primeira parte. Então, no outro vídeo, se você se inscrever no canal, não vai te escapar, vai ter a segunda parte. Ok, então, depois de você conhecer isso, tens que conhecer os diferentes tipos de células que existem, né? Conhece? Existem 2 tipos de células. Quais são? Se você disse procariota e eucariota, acertou. Só que a eucariótica vai se dividir em 2 partes. A eucariótica vegetal e a eucariótica animal. Como assim? Nós sabemos que as plantas são seres vivos, os animais são seres vivos. Mas esses não vão possuir as mesmas células. Existe célula procariótica e célula eucariótica. Estamos juntos até aqui? Sim, ok. Então, a célula eucariótica vai se dividir em 2 partes. A célula eucariótica vegetal e a célula eucariótica animal. Estou a repetir para você não esquecer. Então, ok. Tendo já o conhecimento que existe 2 tipos de célula, a procariótica e a eucariótica, só que a eucariótica vai se dividir em 2 partes. Tens que saber diferenciar a célula procariótica da célula eucariótica. É muito importante essa informação. Quase não falta na sala do exame. É brincadeira das crianças, você deve matar isso logo de primeira ao ver. Tem coisas que devem te preocupar, serem difíceis talvez, mas sobre citologia, saber diferenciar a célula procariótica da eucariótica não te deve ser difícil em nenhum momento. Então é assim, como é que você vai diferenciar a eucariótica da procariótica? Imagine só, uma coisa simples e uma coisa complexa. Então, essa será uma das diferenças, olhando para a definição. A procariótica será a célula simples, a eucariótica será a célula complexa. Mas por que será simples e por que será complexa? A célula procariótica é aquela célula simples que não possui uma organização complexa e não possui núcleo, pois nós sabemos o que é? Que núcleo é onde fica armazenado a informação genética, o DNA, o RNA. Então, na célula procariótica não temos o núcleo. Então, onde é que fica o tal material genético, o DNA, o RNA? Fica no citoplasma, na parte líquida da célula. Observa essas imagens que eu vou deixar aqui. Está a ver, né? Que o DNA, por exemplo, da célula procariótica está no citoplasma, enquanto o DNA da célula eucariótica está dentro dessa figura aqui, dessa bolinha aqui que nós chamamos de núcleo, o que significa que existe núcleo. Então, dentro do núcleo existe o DNA, ou material genético, ao passo que na célula procariótica não tem um núcleo. Uma vez que não tem um núcleo, o DNA vai ficar espalhado na parte líquida
da célula, que nós chamamos de citoplasma, que nós podemos chamar de citosol, que nós podemos chamar de hialoplasma. É a mesma coisa, os nomes é que são diferentes, mas diz a mesma coisa. Então, percebe até aí que a diferença é porque a célula procariótica não tem núcleo, o seu material genético encontra-se espalhado no citoplasma. E outra, porque não possui os organelos membranosos. Estamos juntos? Muitos dizem que não possuem organelos. Não é bem assim que não possuem organelos. Por quê? Porque vamos ter lá o quê? Vamos ter lá o ribossomo. O ribossomo é um organelo, mas esse organelo não tem membrana. É por isso que se diz que a célula procariótica não possui organelos membranosos, pois tem ribossomo. É um organelo, só que um organelo não membranoso. É o único organelo que tem, por exemplo, dentro da célula, assim que é. Observa esta figura e observa a outra. Estás a ver que na célula eucariótica existem muitas estruturas. Temos aqui o núcleo, temos aqui a mitocôndria, temos aqui o cloroplasto, temos aqui os centríolos, temos aqui o complexo de Golgi, temos aqui o retículo endoplasmático, ao passo que aqui só temos o DNA, só temos o ribossoma, só temos o DNA circular, o que nós chamamos de plasmídio. Percebe até aqui, né? Então, essa é uma das diferenças que existe entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, agora eu te pergunto, qual é a diferença entre célula eucariótica e procariótica? Não possui núcleo, o seu material genético encontra-se no citoplasma, não possui organelos membranosos e possui uma organização muito simples. Percebeu até aí? Ao passo que a célula procariótica possui organelos membranosos, incluindo lá o núcleo, e tem uma organização muito complexa. Percebeu até aí? E não esqueça que as bactérias possuem a célula procariótica. Estamos juntos? Falar de bactéria é a mesma coisa que falar de célula procariótica. Não esqueça disso. Então, agora você já sabe diferenciar a célula procariótica da célula eucariótica. Isso vai aparecer no exame. Pega todos os teus exames da UEM, UPI, seja lá ICISA, Unisave, Unisambesa, tenta ver. Irá perceber que as primeiras perguntas sempre são essas. Que tal? Percebeu até aqui? Se não percebeu ou precisa de uma explicação bem detalhada, deixa nos comentários, né? Que eu vou fazer um outro vídeo te explicando melhor essas diferenças, como é que acontece e tudo mais. Ok, vamos. Conhecendo isso, agora você tem que conhecer os organelos membranosos. Ah, meu Deus, não falta também isso. Aqui eu estou a trazer aquilo que eles avaliam. Atenção, não vou pegar... Existe muita coisa na citologia, mas eu não vou pegar aquilo que eles não avaliam. Eu peguei os exames todos, então eu pude perceber o que eles avaliam e o que não avaliam. Então, o que estou a trazer é o que eles avaliam. Então, atenção, fique até o final deste vídeo. Então, agora vamos falar sobre os organelos celulares. Dentro da célula, encontramos algumas estruturas ali que conferem algumas funções à própria célula. Porque a célula tem que fazer algumas atividades. Só que não é a própria célula em si. Existem algumas estruturas que fazem essas atividades aí. Por exemplo, nós falamos que na célula procariótica existe o ribossomo. É uma estrutura, é um organelo celular. Qual é a função do ribossomo? Síntese proteica. Não esquece. Síntese proteica. Em outras palavras, produção de proteínas. Quem vai produzir proteínas é o ribossomo. Então, qual é o organelo que temos em comum, tanto na célula procariótica, tanto na célula eucariótica? É o ribossomo. Percebeu que na célula procariótica temos o ribossomo e na célula eucariótica também temos o ribossomo. O ribossomo tem a função de produzir ou sintetizar as proteínas. Então, mitocôndria. Qual será a função da mitocôndria? A função da mitocôndria será de fazer o quê? Fazer a respiração celular, produção de energia ATP. Então, se você tem energia para se locomover, agora estou a falar, você está a assistir
o vídeo, estás com moral e tudo, toda essa energia, quem vai produzir essa energia é mitocôndria. Então, a função da mitocôndria é produzir energia por meio da respiração celular, né? Que iremos ver aquelas fases, né? E da glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que você terá que entrar na sala de exame também sabendo. Só que, de uma forma simplificada, iremos deixar num outro vídeo. É por isso que eu insisto tanto em vocês ficarem até o final e se inscrevendo no canal. Então, vocês já sabem, né? Que a mitocôndria tem a função de fazer o quê? De produzir energia, ou seja, respiração celular. E vamos ter o quê? O cloroplasto. O cloroplasto tem a função de fazer o quê? De fazer ou realizar a fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é a mesma coisa que levar a energia solar e transformá-la em energia química. Então, as plantas usam os raios solares para poder fazer o quê? Para poder produzir o seu próprio alimento. Nós sabemos que as plantas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento e nós não temos capacidade de produzir o nosso próprio alimento. É por isso que se diz que as plantas são seres autotróficos. Auto quer dizer próprio, trófico quer dizer, por exemplo, alimento. Então, produz seu próprio alimento. Mas como é que produz? Você já percebeu, né? Que aquela árvore que está na tua casa já faz 6 meses, 1 ano que você não coloca água, que você não coloca estrume, mas a planta está bem vivinha aí. Já se passam 5 anos, 10 anos, está bem. Está a viver normalmente. Por quê? Porque tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento por um processo que nós chamamos de fotossíntese. E quem faz isso é o cloroplasto. Percebeu até aí? O cloroplasto tem a função de fazer a fotossíntese. Estamos juntos? Então, vamos ter o quê? Vamos ter o complexo de Golgi. A principal função do complexo de Golgi é de fazer o quê? É de fazer a secreção, secretar substâncias. Essas substâncias que são produzidas pelo complexo de Golgi, pois o complexo de Golgi vai produzir algumas proteínas, produzir alguns lípidos e vai lançar para algumas partes das células. Por exemplo, vai lançar para o complexo de Golgi. Quando lança para o complexo de Golgi é responsável por enviar essas substâncias para outras partes do corpo. Mas, em outras palavras, o complexo de Golgi tem a função de fazer o quê? De empacotar, de modificar essa substância que vem do retículo endoplasmático e enviar para as outras partes do corpo. Mas a principal função é a secreção. Então vamos ter o quê? Vamos ter o retículo endoplasmático. Esteja a ver essa figura aqui. O retículo endoplasmático se divide em dois tipos de retículos. Então temos o retículo endoplasmático rugoso e temos o retículo endoplasmático liso. Qual é a diferença, professor? A diferença é que o retículo endoplasmático rugoso é um retículo que está aderido a ribossomas. Tem ribossomas que estão colados ao quê? Ao retículo endoplasmático rugoso. Nós dissemos que ribossoma tem a função de fazer o quê? Síntese de proteína. Logo, o retículo endoplasmático rugoso tem a capacidade também de fazer a síntese proteica. Uma das funções do retículo endoplasmático, síntese proteica. Então, já sabe, né? Que faz a síntese proteica e faz o quê? E faz a modificação dessas proteínas para poderem ser secretados. Produção de proteínas e modificação de proteínas é a função do retículo endoplasmático rugoso. Só que também vamos ter o retículo endoplasmático liso. Esteja a ver nessa figura, né? Percebe que aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomas, e temos o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossoma. Então, o retículo endoplasmático liso é sem ribossoma e tem a função de fazer a síntese de lípidos. Então, vai sintetizar, vai produzir lípidos, gorduras. É a função do retículo endoplasmático liso e fazer mais o que? Desintoxicar a célula. Estamos juntos até aí. O que é isso de desintoxicar a célula? Por exemplo, vai desintoxicar, por exemplo, o álcool, as drogas, transformar as substâncias lipossolúveis
que são solúveis em gorduras e hidrossolúveis para serem dissolvidas pela água. Estamos a falar de quê? Estamos a falar das gorduras, estamos a falar do álcool e estamos a falar também das drogas. Então transformam essas substâncias lipossolúveis em hidrossolúveis. Estamos juntos até aí. Então vamos ter o quê? Os lisossomas, que têm a função de digestão intracelular, que é produzido, que os lisossomas são produzidos pelo retículo endoplasmático, ou pelo complexo de Golgi. Desculpa, os lisossomas são produzidos pelo complexo de Golgi. Ok, percebeu até aqui? E ainda não acabou. Os organelos ainda faltam. Teremos o quê? Os centríolos, que também têm a função de fazer o quê? De participar na divisão celular. E teremos o núcleo, que tem a função de armazenar a informação genética. E teremos parede celular. Parede celular tem a capacidade de dar rigidez, dar forma à célula, dar resistência à célula. Esta é a função da parede celular. Então teremos o quê? Teremos membrana plasmática ou membrana celular. Confunde muito as pessoas, mas dizer membrana plasmática é a mesma coisa que dizer membrana celular. Então tem a capacidade seletiva, ou seja, tem a função seletiva. Vai controlar o que deve entrar na célula, o que não deve entrar na célula, o que deve sair na célula, o que não deve sair na célula. Esta é a função da membrana celular, que é uma membrana formada por uma bicamada fosfolipídica. Observa esta imagem aqui. Estás a ver que tem duas camadas. Tem uma camada em cima e tem uma camada embaixo. Então, por causa disso, nós dissemos que é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então, esta é que é a membrana plasmática, a função seletiva, controla o que sai, o que entra dentro de uma célula. Percebeu até aqui? Então, ok, você já sabe diferenciar a célula eucariótica da célula procariótica. Nós dissemos que a célula eucariótica se divide em duas, em animal e vegetal. Agora você deve saber diferenciar célula animal, célula vegetal. É muito simples. É só ver que na célula vegetal, nós dissemos que tem aquilo que nós chamamos de cloroplasto, que confere a capacidade de produção do próprio alimento da planta. Nós produzimos alimentos, o nosso próprio alimento? Não. Por quê? Porque não temos o cloroplasto. Logo, as plantas têm um organelo que nós chamamos de cloroplasto. Estamos juntos? Então, nós não temos. É uma das diferenças. As plantas têm o cloroplasto, nós não temos cloroplasto. Mas por quê? Porque as plantas produzem seu próprio alimento e nós não produzimos. Então, esta é uma das diferenças. Parede celular. As células vegetais têm parede celular e nós não temos parede celular. Parede celular é aquela estrutura que eu disse que dá sustentação, dá proteção, dá rigidez à célula. Controla, por exemplo, a quantidade de água também que pode sair ou que pode entrar dentro da célula, dando resistência. Por exemplo, se uma célula absorver muita água, não chega a estourar porque tem parede celular. Diferentemente das células humanas ou células animais, quando absorvem muita água, chegam, se explode, porque não tem parede celular, que é uma estrutura que confere resistência a essas células. Estamos juntos até aqui. E também dizer que na célula animal tem centríolos e na célula vegetal quase que não temos centríolos. Estás a ver a diferença? Qual é a diferença entre célula animal e célula vegetal? É porque na célula vegetal temos parede celular, temos o cloroplasto, enquanto na célula animal não temos esses organelos. E na célula animal temos os centríolos, enquanto na célula vegetal não temos os centríolos. Estás a ver que é uma diferença muito pequena. Então é isso que as pessoas não conseguem diferenciar na sala do exame. Por exemplo, vão dizer uma afirmação na sala, no teu folheto de exame, que vai dizer, por exemplo, o seguinte:
uma célula que tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, podemos afirmar que esta célula é uma célula alternativa A, procariótica. É uma célula eucariótica. É uma célula eucariótica vegetal, eucariótica animal. Então você deve saber que logo aí nessa alternativa, o correto seria dizer célula vegetal. Estamos juntos até aqui. Então, esta é a primeira parte. Então, se vocês gostaram do vídeo, nós vamos fazer outras aulas para vocês poderem entrar na sala de exame sabendo. É bom estudar, né? Mas estou a tentar vos explicar, vos trazer aquilo que será avaliado na sala do exame. Aproveite também visitar os 16 tópicos aqui no canal para você poder se guiar a se preparar melhor nos seus exames, nos seus estudos. E até mais. Não se esqueça de se inscrever. Então, espero te ver no outro vídeo. Tchauzinho.